eletricidade ou água, com certeza ela estava apavorada. Como Jared estava trabalhando e pensava que a Brooke estava bem, não leu todas as mensagens dela. Quando ele finalmente olhou o celular, viu que Brooke escreveu às 5:30 da manhã dizendo que não precisava mais de carona. Deixa pra lá, eu tô bem. Vou pra uma festa no condado de Rockcastle. Só às 9 da manhã, quando a Brooke não apareceu em uma exposição de automóveis que ela planejou ir com um amigo, foi que a família começou a se preocupar. Não era comum a Brooke não avisar a família onde estava. Ela era daquele tipo de pessoa que mandava milhares de mensagens dizendo eu tô aqui e vou voltar para casa a tal hora e eu tô bem ou estamos nos divertindo muito. Eu fiquei preocupada quando o Matt, o cara com quem ela ia na exposição de carros, ele me ligou e perguntou: "Você sabe onde a Brooke tá? Tô ligando, mas ela não atende." Eu disse não, isso é muito esquisito. Nós pensamos que o telefone tinha descarregado ou que ela tinha bebido demais e dormido. Que ia ficar tudo bem, ela ia acordar, carregar o celular e ver as ligações perdidas. Ainda assim, o silêncio da Brooke era preocupante e a família ligou para o ex-namorado, Jared. Ele contou sobre as mensagens que ela enviou, primeiro dizendo que ela estava com medo, mas depois que estava bem e que ia para outra festa a 32 quilômetros de lá. Alguma coisa parecia errada. Achei que era muito estranho a Brooke estar morrendo de medo e depois do nada não estar mais. Ninguém sabia nada sobre a tal festa que a Brooke supostamente foi e, para a família, não fazia o menor sentido ela ter ido para lá às 5:30 da manhã. Como é que você vai para uma festa em um outro condado se não está de carro, ninguém vai te buscar e mais ninguém sabe que você está lá? É no mínimo muito suspeito. A família da Brooke entrou em pânico. Onde ela estava? Na manhã de 22 de junho de 2013, Brooklyn Farthing, de 18 anos, não apareceu na exposição de carros que programou ir com um amigo. Também não atendia o celular e a família temia que tivesse acontecido alguma coisa. Todo mundo estava trocando mensagens, tentando descobrir onde a Brooke estava, para onde ela foi, com quem ela estava. Brooke saiu de uma festa na noite anterior com um homem que era amigo do ex-namorado dela. Esse cara era mais velho, muito mais velho do que todo mundo que estava na festa. O homem levou Brooke para a casa dele, o que imediatamente espantou a família dela. A casa estava em execução hipotecária na época. Não tinha água corrente, não tinha eletricidade, nada. Quer dizer, não tinha motivo para eles terem ido para lá. O ex-namorado da Brooke, Jared, contou para a família que ela mandou uma mensagem às 5:30 da manhã dizendo que ia para outra festa a 32 quilômetros dali. Mas quando Tasha, irmã da Brooke, ligou para o dono da casa de onde ela mandava as mensagens, ele disse que não fazia ideia para onde ela tinha ido. Disse que saiu da casa para cuidar dos cavalos e quando voltou, Brooke não estava mais lá. Mas, 15 minutos depois da Tasha falar com ele ligou de volta com uma informação perturbadora. Ele disse, moça, eu tô com muito medo. E eu perguntei, e você tá com medo do que exatamente? E ele respondeu, bom, eu não sei se foi a Brooke ou não, mas quando eu voltei pra dentro de casa, a minha casa tava pegando fogo. É claro que é suspeito. Que o local em que alguém foi visto pela última vez subitamente pegue fogo. Eles descobriram que, às 7 da manhã, o homem ligou para a polícia dizendo que a sala dele estava pegando fogo. Os bombeiros correram para a casa e encontraram um sofá queimado. Depois que o incêndio na residência foi informado às autoridades, é que as coisas realmente começaram a ficar suspeitas. A família da Brooke entrou em pânico. Por que o homem não falou sobre o incêndio na casa dele logo de cara? Estaria escondendo alguma coisa? Sei lá, na minha cabeça, eu acho que ele ficou assustado e pensou, droga, elas vão descobrir e vão continuar procurando. A família da Brooke foi até a casa do homem que a polícia estava tratando como uma cena de crime. O único sinal da Brooke eram a bolsa com roupas e as botas de montaria. Todas as coisas dela estavam lá, incluindo os sapatos que ela estava usando. Por que a Brooke deixaria suas coisas para trás? O único objeto que ela parecia ter levado era o celular. O fato dela não estar nem com os sapatos foi o que chamou a minha atenção.
Os sapatos dela estavam lá, mas ela não. Isso era muito esquisito. Onde estava a Brooke? Segundo o proprietário da casa, na última vez em que a viu, ela estava sentada no sofá dele, fumando um cigarro. Mas o sofá estava destruído. E, para piorar, era a única coisa na casa inteira que pegou fogo. Quando eu digo que o sofá estava queimando, tudo que sobrou literalmente foi a estrutura de metal. Me pareceu muito curioso e suspeito que o último lugar em que a minha filha foi vista era a única coisa que tinha sido destruída na casa. A casa não foi destruída. Nós ainda conseguimos pegar alguns dos pertences pessoais da Brooklyn de dentro da casa, o que nos deixou preocupados desde o começo. A Brooke não era assim. Se ela fosse embora, levaria as coisas dela. Levaria todas as coisas dela. Ela sempre carregava o que precisava. Tinha que levar o babyliss, as maquiagens, as roupas. Ela estava com uma malinha de mão e uma bolsa. Praticamente todas as coisas que ela podia precisar estavam lá. Eu diria que tudo bem, ela podia ter deixado a malinha, mas a bolsa? Mesmo quando ela ia para minha casa, ela levava a bolsa da sala para a cozinha, da cozinha para o banheiro. Ela era assim, para todo lugar que ela ia, ela levava a bolsa. Era muito apegada às coisas dela. Até quando era pequena, o que era dela, era dela. Ninguém podia mexer. Ela estava descalça. E aquela não era uma área em que dava para andar direito descalça. A polícia do Kentucky começou a vasculhar a densa floresta em volta da casa. Nós fizemos buscas em vários lagos e em várias áreas arborizadas que cercavam a residência. Mas eram 6.500 hectares de um terreno difícil para se fazer buscas. Os policiais levaram cavalos, levaram cães farejadores, levaram mergulhadores. Foi muito difícil, porque era uma floresta com um terreno muito acidentado. Havia penhascos, declives, buracos enormes que cabiam um carro dentro e tinha muita cobra, todo tipo de coisa. O terreno era tão ruim que dificultou muito a busca. Eles reviraram milhares e milhares de quilômetros atrás dela e ainda assim não conseguiram encontrar nada. A polícia tentou localizar o celular da Brooke na esperança de conseguir alguma pista. Eles tentaram rastrear o telefone para ver se a encontravam, mas acho que a bateria acabou e com o celular desligado não dava para rastrear. Quando a polícia puxou os registros telefônicos do celular da Brooke, viu centenas de ligações e mensagens recebidas de familiares e amigos preocupados, mas nenhuma atividade depois da mensagem que ela enviou para o ex-namorado às 5h30. Como essa linda jovem que tinha a vida toda pela frente simplesmente desapareceu sem deixar rastros? Ela tinha ido a uma festa de aniversário, estava com toda a família, estava tudo maravilhoso, 100% perfeito. Ela estava toda sorridente, feliz, rindo, cheia de vida. E simplesmente em menos de 24 horas, não tivemos mais notícia. Uma adolescente do condado de Madison desapareceu. Jared, o ex-namorado da Brooke, foi levado para ser interrogado, mas tinha um álibi forte. Estava trabalhando na fábrica a noite toda. O proprietário da casa também foi interrogado, assim como todos que estavam na festa ao ar livre a que Brooke foi naquela noite. Mas a polícia não considerou nenhum deles suspeitos e parecia ter poucas informações para continuar. Na pequena cidade de Berea, os boatos começaram a se espalhar. Algumas pessoas especularam que o desaparecimento da Brooke podia estar ligado a outros casos não resolvidos. Desde 2005, mais de uma dúzia de jovens, todas de cabelos loiros, desapareceram no interior do país. E se a Brooke tivesse sido sequestrada? Aquilo era horrível. Era melhor ela ter fugido do que ter ficado presa no porão de alguém. Eu tenho 3 filhas. E o meu maior medo é que alguém leve alguma delas. Porque ouvimos tanto falar em tráfico humano, pessoas sendo sequestradas, e isso me deixa muito apavorada. Esse é meu maior medo. Mas é difícil imaginar como a Brooke teria sido sequestrada. A casa onde ela foi vista pela última vez ficava no meio do nada, em uma rua tranquila e sem saída. Eu acho improvável que ela tenha ido a pé para algum lugar. Eu não acho que ela tenha sido levada por algum desconhecido. Além disso, a Brooke conhecia pessoas na área. Se ela estava com problemas, por que não tentou pedir ajuda?
Os professores da escola dominical dela estavam do outro lado da rua. Exatamente do outro lado. Ela podia ter atravessado a rua, usado o telefone e dito: mãe, vem me buscar. Onde quer que Brooke estivesse, a família acreditava que alguma coisa horrível acontecera entre a hora que ela mandou a mensagem para o ex-namorado, dizendo estou com medo, e a mensagem estranha sobre ir a uma festa. Eu acho que a última mensagem não foi escrita por ela. Eu acredito que aquela mensagem não seja nem dela. Mas se não foi a Brooke quem enviou a última mensagem do celular dela, quem foi? E o que essa pessoa fez com a jovem? Em junho de 2013, Brooke Farden, de 18 anos, desapareceu da pequena cidade de Berea, no Kentucky, sem deixar rastros. Desde o desaparecimento da Brooklyn, nós fizemos buscas por milhares de hectares e nós não medimos nenhum tipo de esforço. O último lugar em que ela esteve foi numa casa onde houve um incêndio. O proprietário da casa disse que ela estava sentada no sofá fumando. E que ele achava que ela tinha pegado no sono e o cigarro tinha colocado fogo no sofá. O sofá não serviu como pista porque ficou totalmente queimado. O dono da casa manteve que não sabia de nada e que não estava envolvido no desaparecimento da Brooke. Eu não tô feliz com essa história. Não acredito na história dele. A família da Brooke temia o pior. Tinha alguma coisa naquele sofá e ele sabia que precisava se livrar dele. Na última mensagem da Brooke, às 5h30 da manhã, ela disse que ia para uma festa em Rock Castle. Mas os investigadores nunca encontraram qualquer evidência de que essa festa realmente aconteceu e Brooke nunca contou para ninguém. E eu pensei, quem é que a Brooke poderia conhecer em Rock Castle? Ela me disse que ia pegar carona com o Jared e vir para casa para eu deixar a porta destrancada. Eu fiz isso. Mas ela nunca veio para casa. Tem mais uma coisa. O dono da casa em que a Brooke foi vista pela última vez trabalhava com manutenção de estradas, o que significa que ele conhecia a área de Berea de uma ponta à outra. E a família acredita que se alguém sabia onde esconder um corpo, era ele. Ele conhecia todas as estradas mais afastadas, porque ele trabalhava com isso. Andava por elas todos os dias. Conhecia cada pedaço de terra daquela região. Cada saída, cada estrada secundária. Ele conhecia tudo. Mas o homem continuou alegando inocência e os anos foram se passando sem nenhuma pista nova. Hoje faz 3 anos que uma adolescente do condado de Madison desapareceu. Já se passaram 5 anos desde que a adolescente Brooklyn Farden desapareceu. 6 anos depois do desaparecimento da jovem, o caso permanece um mistério e a polícia continua buscando respostas. Procuramos por alguém que possa se apresentar e nos dar algumas pistas novas. A família de Brooklyn Farden continua procurando por ela. Eu acho que a parte mais difícil é a gente não ter nenhuma resposta. Deixamos nas mãos da força policial, porque, sabe, o que mais podíamos fazer? Os investigadores continuam recebendo pistas, mas dizem que ainda não têm provas suficientes para identificar um suspeito ou algum envolvido. Nós conversamos com várias pessoas durante a investigação. Alguém sabe o que aconteceu com a Brooklyn, mas não estamos autorizados a divulgar informações de suspeitos sem ter dados suficientes para que possamos acusar alguém. Eu acho que o que estagnou o caso é que nenhum corpo foi encontrado. A família da Brooke precisou se conformar com a dura realidade de que ela pode não estar mais viva. É mais fácil pra mim pensar que ela tá morta. Se eu passar todos os dias pensando que ela pode estar viva em algum lugar, eu vou ficar maluca. E agora já nem faz mais diferença se eu acho que ela tá morta ou não. Se ela estiver em algum lugar, eu não posso ir até ela. E preciso que o meu bebê volte pra casa. Ela precisa ser respeitada e precisa muito ter um túmulo. A família ofereceu uma recompensa de $14 mil por informações. Eles mantêm uma página no Facebook e um site em busca de Brooke Farden, na esperança de que alguém dê alguma pista. Muitas pessoas ainda ligam, muita gente manda mensagem no Facebook dizendo: nós ainda estamos aqui, nós não te esquecemos e continuamos rezando. Eles estão determinados a conseguir justiça. Tem dias que a minha mãe
não consegue sair da cama por causa disso. A pessoa que fez isso com a Brooke, eu não sei como dorme à noite. Ela vai pagar por isso um dia. Acima de tudo, eles querem respostas. Só querem saber onde a Brooke está. Muitas vezes não conseguimos todas as respostas. E pode ser que eu passe a vida toda sem nunca mais ver a minha filha. Mas continuo rezando por um desfecho. Por favor, tenha piedade de nós. Deixa a gente saber onde ela está. Eu só quero meu bebê de volta. Será que a Brooklyn vai ser encontrada algum dia, viva ou morta? A quase 5.000 quilômetros dali, no Canadá, outra família espera há ainda mais tempo por justiça. Esse mistério não solucionado começou na pequena e tranquila cidade de Saanich, em Victoria, na Colômbia Britânica. É um lugar lindo, com pessoas amistosas. Todo mundo se conhece, sabe quem é o outro. Todos nos sentíamos seguros. Em 2008, Lindsay Busiak, de 24 anos, estava a caminho de se tornar uma das melhores corretoras de imóveis de Saanich. Ela era uma das corretoras mais jovens. Todo mundo gostava muito dela. Ela era ambiciosa. Era uma ótima vendedora porque sabia o que queria e ela ia atrás. Lindsay era conhecida por ter um coração enorme e ser afetuosa. A Lindsay era literalmente a pessoa mais animada que alguém podia conhecer. Era uma pessoa radiante que fazia você se sentir ótimo, se sentir à vontade. Era uma pessoa muito social. Todos adoravam ela. O trabalho era a grande prioridade da Lindsay. O celular dela nunca ficava desligado. Estava sempre respondendo e-mails, telefonemas e mensagens, garantindo um bom atendimento aos clientes. Na verdade, ela era a definição de mulher bem-sucedida bem antes de se falar sobre isso. Mas a vida amorosa também era importante para ela. E depois de alguns anos de um namoro intermitente, ela tinha ido morar com o namorado, Jason Zalow. A Lindsay e o Jason tinham um ótimo relacionamento. Ele era ótimo. Em janeiro de 2008, Lindsay recebeu uma notícia promissora. Ela foi contatada por um casal que queria ver uma das casas mais caras da imobiliária. Quando a Lindsay recebeu a ligação sobre a venda de uma casa de $1 milhão, me ligou na mesma hora. Ela ficou muito animada porque pensou, legal, se eu conseguir fechar essa venda, muitas portas podem se abrir para mim. Mas ninguém imaginava o pesadelo que aquilo iria se tornar. Ele ligou para a polícia. É a pior coisa que você pode viver na sua vida. Lindsay Busiak era uma corretora de imóveis de sucesso na pequena cidade canadense de Saanich, na Colômbia Britânica. No final de janeiro de 2008, uma mulher ligou para ela interessada em comprar uma casa de mais de $1 milhão, exatamente o tipo de venda de alto nível com grande comissão que Lindsay queria fazer. Ela queria entrar no segmento de vendas de imóveis milionários, trabalhar com vendas de alto luxo. Estava muito motivada para conseguir. Eu sei que tudo que ela mais queria fazer era cuidar dos nossos pais, ajudar a nossa família, garantir que todo mundo fosse bem tratado. Mas um detalhe da ligação parecia estranho. Lindsay não era a corretora responsável pela casa que a mulher dizia querer ver com o marido. A mulher ligou para o celular da Lindsay, o que a surpreendeu. Eles mencionaram um cliente da Lindsay e disseram, o seu cliente tal nos falou para te ligar. A mulher também insistiu que só queriam ver uma casa, que era nova, recém-construída. Eles não estavam interessados em ver nenhum outro imóvel. Eles foram meio vagos. Sabiam muito bem o que queriam e parecia que só estavam interessados em uma única casa. Por mais que Lindsay quisesse fazer a venda, começou a ficar apreensiva. Ficou incomodada com o sotaque espanhol extremamente forte da mulher. Ela sentia que estavam forçando o sotaque. A Lindsay estava extremamente nervosa com a visitação. Para garantir, Lindsay ligou para o cliente que a mulher disse tê-la indicado para ver se conseguia mais informações, mas o cliente não atendeu. Ela decidiu mostrar o imóvel ao casal assim mesmo, mas disse ao pai que ia pedir ao namorado, Jason, para acompanhá-la. Ela me garantiu que o namorado Jason iria com ela. O namorado da Lindsay,
Jason Zalo era um corretor hipotecário que fazia o financiamento da maioria das vendas dela. Ex-jogador semiprofissional de hóquei, ele também era um homem grande. Na tarde de sábado, 2 de fevereiro de 2008, Lindsay e Jason saíram para almoçar juntos. Pagaram a conta às 4h24 da tarde e foram embora em carros separados. Lindsay pediu para Jason encontrá-la na casa às 5h30, mas antes ele passou numa oficina para ver um amigo e perdeu a noção do tempo. O Jason não estava lá. Estava ocupado tomando uma cerveja com os amigos em uma oficina de carros e se atrasou. Jason mandou uma mensagem para Lindsay às 5h29 da tarde dizendo que estava a caminho. Ok, nos vemos daqui a pouco. Ela respondeu, tenho que ir. Depois, Lindsay acessou a fechadura digital do lado de fora da casa para pegar as chaves. Os 2 possíveis clientes apareceram e a cumprimentaram na porta. Várias testemunhas independentes ouviram lá. Às 5h38, Jason enviou outra mensagem para Lindsay dizendo que chegaria em alguns minutos. Dessa vez, ela não respondeu. Às 5h45, Jason chegou na casa, que era uma de apenas 4 construções, na bem cuidada rua sem saída. Um amigo estava com ele no carro. Os 2 notaram a porta da frente da casa se abrir e fechar novamente. As pessoas estavam saindo da casa quando Jason chegou de carro. Eles o viram quando saíam e voltaram para dentro da casa. Jason disse que pensou que a Lindsay ainda estivesse mostrando o imóvel ao casal. Então, ele estacionou o carro e esperou. Ele ficou sentado no veículo com o pretexto de ficar aguardando a Lindsay. Em determinado momento, Jason foi com o carro para outra rua. Ele esperou durante 20 minutos, pelo menos. 10 minutos em um lugar e 10 minutos em outro. Lindsay continuou sem responder as mensagens. E um pouco depois das 6 da tarde, ele e o amigo decidiram voltar até a casa e ir até a porta da frente. Ela estava trancada, mas Jason conseguiu ver os sapatos da Lindsay caídos no pé da escada. Alguma coisa estava errada. Imediatamente, ele ligou para a polícia. Jason e o amigo perceberam que a porta do terraço nos fundos do imóvel estava aberta. Eles pularam a cerca e correram para dentro. O que Jason encontrou na suíte master, no andar de cima, foi horripilante. Lindsay Buziak foi encontrada esfaqueada em uma casa em Sanish. Eles esfaquearam ela mais de 40 vezes e cortaram a garganta dela ao ponto de quase a decapitarem. Eu desabei no chão. É uma coisa que você nunca quer ouvir ou pode ouvir na sua vida. Não dava para acreditar. A gente nunca pensou que uma coisa dessas pudesse acontecer algum dia com a gente ou com a nossa Lindsay. O assassinato violento deixou a comunidade abalada. Esse tipo de coisa não acontece em Victoria. Não acontece. Não fazia sentido. Quem iria querer matar uma jovem como Lindsay? A Lindsay virava amiga de todo mundo que conhecia. Ela não tinha nenhum inimigo. A polícia concentrou a investigação nos misteriosos clientes que atraíram Lindsay até a casa. Eles tinham várias testemunhas independentes que viram um homem e uma mulher do lado de fora pouco antes da hora da morte, falando com a Lindsay. E era um casal que a Lindsay não conhecia. As testemunhas descreveram o casal como caucasoides, bem vestidos e cerca de 10 anos mais velhos que a Lindsay. A descrição do homem era relativamente genérica. Ele tinha entre 30 e 40 anos, cerca de 1,80 m de altura e cabelo escuro. A descrição que foi dada para o público da mulher era um pouco mais específica, entre 35 e 40 anos, com cabelo curto e loiro. Ela usava um vestido bem marcante, que chamava a atenção. O vestido tinha uma estampa nas cores vermelho, preto e branco, e a polícia tinha informação suficiente sobre a mulher que o usava para criar um retrato falado, mas não tinha mais nenhuma pista. O casal desapareceu. Ninguém na vizinhança os viu saindo da casa e ninguém sabe para onde eles foram. A polícia também não conseguiu colher DNA suficiente para identificar os agressores. O mais assustador era que parecia que a cena do crime tinha sido meticulosamente limpa. Bom, era de se esperar que, considerando a gravidade do ataque, nós teríamos mais sucesso ao coletar coisas como DNA, cabelos ou fibras, mas na realidade não é esse o caso.
Parecia que alguém havia executado um plano metódico demais. Havia poucas ou nenhuma prova pericial que levasse a alguém. A polícia tinha apenas uma pista. Um número de telefone anotado na agenda da Lindsay. Descobriram que o número era de um celular pré-pago, comprado em uma loja de conveniência em Vancouver por uma pessoa usando um nome falso e um endereço falso. O telefone foi ativado pela primeira vez logo depois que o casal misterioso contatou Lindsay. No dia anterior à morte dela, o celular se locomoveu de Vancouver para Saanich por balsa. Depois disso, ele nunca mais foi ativado. Aquele telefone celular simplesmente desapareceu. Será que havia alguma conexão entre o celular, o casal misterioso e a morte da Lindsay? Seja lá o que aconteceu, começaram a circular boatos de que o namorado da Lindsay poderia estar envolvido. A minha intuição estava me dizendo namorado, namorado, namorado. Para a família da Lindsay, o comportamento do Jason era estranho. Além disso, havia esse vídeo. Ele fez uma reconstituição alguns dias depois da morte dela. Eu entrei e eu comecei a gritar, Lindsay, Lindsay, Lindsay. Aí eu subi correndo as escadas. A família da Lindsay acha que o comportamento tranquilo do Jason no vídeo é estranho. Viu alguma coisa, ouviu alguma coisa, sentiu algum cheiro? Tenta voltar ao momento em que você entrou na casa. Eu acho que entre passar pela porta e subir foram uns 2 segundos, mais ou menos. Então você... Aí eu subi correndo as escadas. Tudo o que nós temos é o que nós sentimos, o que nós achamos. E é claro, como pai, você tem uma intuição de quem acha que estava envolvido. E não é só a família da Lindsay que duvida do Jason. Alguns boatos pela cidade sugerem que ele podia estar escondendo alguma coisa. No começo de 2008, a corretora de 24 anos, Lindsay Busiek, foi encontrada esfaqueada violentamente em uma casa que mostrava a clientes. Os compradores com quem ela se encontrou desapareceram e a família dela suspeita que a morte foi trabalho de alguém que a Lindsay conhecia. A crueldade do assassinato dela foi pessoal. Foi pessoal. Com certeza foi pessoal. Ela foi cruelmente esfaqueada e isso indica um motivo muito forte de alguém com muita raiva reprimida. E só havia assassinatos desse tipo em casos de ataques de fúria em que houve uma situação doméstica que levou uma pessoa a perder a cabeça e matar outra. Lindsay havia pedido para o namorado, Jason, ir até a casa porque ela estava com medo de ficar sozinha com os clientes misteriosos. Mas ele não chegou na hora. E a família dela queria saber por que ele esperou tanto para entrar na casa e por que estacionou o carro em outra rua. Ele chegou atrasado, viu as pessoas, passou pela casa e estacionou. Quem é que faz isso? Uma pessoa que se importa com você? Vai ficar lá sentada, dar a volta, estacionar o carro em outra rua e esperar mais de 10 minutos até fazer alguma coisa? Jason foi interrogado pela polícia, mas tinha um álibi sólido. Imagens de câmeras de segurança o mostraram saindo de uma loja de carros com um amigo às 5h30 da tarde, mesma hora em que testemunhas viram Lindsay cumprimentando os clientes na entrada da casa. Os investigadores acreditam que ela morreu pouco depois, mas Jason só chegou na casa 15 minutos mais tarde. Além disso, ele passou num teste de polígrafo e insistiu que nunca faria mal a Lindsay. Após interrogá-lo várias vezes, a polícia se voltou para outras pistas. Ele deixou de ser suspeito. Se não foi um crime passional, pode ter sido algum tipo de conspiração? A polícia explorou uma nova teoria. Acharam que a morte da Lindsay podia estar ligada a um cartel de drogas. Os investigadores descobriram que, enquanto visitava o pai em Calgary no final de 2007, Lindsay fez contato no Facebook com uma pessoa que, mais tarde, foi presa no desmantelamento de uma enorme rede de tráfico. A Lindsay foi associada a um indivíduo que havia sido detido em Calgary pouco tempo antes da morte dela, e ele foi pego com uma enorme quantidade de cocaína. Isso foi na metade de dezembro. Em dezembro de
2007. E em fevereiro de 2008, ela foi executada. Seria possível existir uma conexão entre a apreensão de drogas e a morte da Lindsay? É inquestionável que a Lindsay teve algum tipo de contato com essa pessoa. Isso não quer dizer que ela estivesse envolvida em atividades ilegais, mas que tinha um certo grau de ligação com pessoas que estavam altamente envolvidas. A polícia sugeriu que Lindsay podia ter sido alvo de alguém que pensou que ela fosse parte da rede de drogas ou que ela era uma informante. A teoria que a polícia de Saanich levantou foi que a morte de Lindsay foi um engano. Lindsay foi morta porque alguém temia que ela soubesse demais. Uma grande pista foi o celular pré-pago usado para contatar a jovem. É um dos procedimentos padrões de traficantes de drogas usar telefones que são difíceis de rastrear. Os investigadores também acreditam que a natureza violenta da morte da Lindsay é compatível com execuções relacionadas a drogas. Mas a família dela não acredita nisso. A maioria dos nossos amigos fazia uso recreativo de drogas e a Lindsay era a minha única amiga que nunca chegou perto desse tipo de coisa. A Lindsay não estava envolvida com tráfico de drogas. Ela não era informante, ela não era dedo duro. A pessoa envolvida na apreensão de drogas em Calgary, ela encontrou ele no Facebook e pediu o telefone dele. Como isso se transforma em morte encomendada? Eu acho que as pessoas criam uma história porque precisam de uma história. 2 anos se passaram sem nenhum avanço. Até que, em fevereiro de 2010, no segundo aniversário da morte dela, a família da Lindsay se uniu ao conselho imobiliário para oferecer uma recompensa de $100 mil por informações. Mas mais 2 anos se passaram, ainda sem qualquer pista. Em 2012, o pai da Lindsay aumentou a recompensa para $500 mil. Ele estava tão desesperado para encontrar os assassinos da filha que implorou para eles se apresentarem e confessarem e fez uma proposta radical. Ele também sugere que se alguém se apresentar, poderá sair do país com uma nova identidade. Cada um vive o luto de um jeito diferente e o do meu pai era ir atrás das pistas e analisar cada aspecto do caso. Eu admiro isso porque eu, pessoalmente, não tenho força para fazer isso. O mantra de cada dia da minha vida é: eu preciso fazer alguma coisa para ver essas pessoas presas e expostas pelo crime horrível que cometeram. A família criou um site dedicado a conseguir justiça para Lindsay. Mas só em agosto de 2017, 9 longos anos após a morte da jovem, foi que uma confissão perturbadora apareceu no site. Ela diz: eu matei a Lindsay e esses policiais idiotas nunca vão poder provar. Eu lembro de pensar na hora que era só uma pegadinha, talvez alguém tentando chamar a atenção. O nome da Lindsay estava escrito errado na confissão. E a polícia logo anunciou que foi só uma brincadeira cruel. O crime não solucionado assombra os habitantes da pequena cidade de Saanich. A polícia não sabe quem são os assassinos dela ou por que a mataram. Uma corretora da cidade criou o aplicativo Protect para outros corretores usarem, caso não se sintam seguros. Tem um botão de ajuda que, se for apertado, alerta amigos e familiares na mesma hora. As pessoas não enxergam o trabalho do corretor imobiliário como uma atividade potencialmente perigosa, mas nós estamos sim em contato com estranhos todos os dias, o dia todo. 11 anos após o assassinato, a polícia de Saanich diz que a investigação permanece ativa e que acredita que alguém na comunidade pode ajudá-los a solucionar o caso. Alguém sabe alguma coisa e uma hora essa pessoa vai se apresentar e falar. Pela minha experiência em investigações criminais, quanto mais estranhos os fatos do caso, mais próximo de casa está a resposta. Isso foi planejado e executado por pessoas próximas a Lindsay Buziak. É no que acredito. A gente rezou para eles não aguentarem a culpa, para eles contarem para algum parente ou falarem sem querer. É claro que alguém sabe de alguma coisa, que sabem exatamente o que fizeram. O mais importante, 11 anos depois do ocorrido, é que toda a verdade venha à tona e que alguém que sabe de alguma coisa se apresente e faça a coisa certa.
A família da Lindsay quer que a polícia se esforce mais e está frustrada com o tempo que está levando para terem respostas. Eu pressiono a polícia o tempo todo e eles me dizem para ser paciente. Dizem que essas coisas levam tempo. Eles não falam nada. A polícia não fala nada. Nós sabemos que a Lindsay se foi, sabemos que ela não vai voltar. Tudo o que eu quero é justiça para minha filha. É o dever deles, o trabalho deles, investigar e descobrir quem matou a minha filha, prender o culpado. Se não estiverem preparados para fazer isso, vou pressioná-los todos os dias até isso acontecer ou eu morrer. Resolvam esse maldito assassinato agora! Algum dia saberemos o que realmente aconteceu com Lindsay Busiek? Versão brasileira, DPN Santos.